Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira ao nosso estudo diário, nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje nossos grãozinhos continuam, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no Evangelho falando da piedade filial. No item 4, Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nestas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Bom, gente, a gente sabe, né, que antes de Jesus vir, a lei hebraica era rígida. A lei hebraica ainda continuava, né, rígida, a lei dura, né, porque eles precisavam de algo que lhes colocasse nos eixos, né, vamos dizer assim, colocasse eles ali no caminho certo. E a lei de Deus, ela era dura nesse ponto, né? E Deus, lá no deserto, quando estavam lá no deserto, Deus fez a famosa aliança, né? Levando os hebreus, os judeus da época, a acreditar na terra prometida. Estava levando eles para a terra prometida. Só que na sua ignorância, a terra prometida deles era uma terra física, era um lugar, né? E não como depois a gente vem a saber. Naquela época eles não tinham condições de entender ainda, né, o plano espiritual, né, a vida pós-vida terrena. Eles não tinham essa condição ainda, né? Então Deus prometeu a eles uma terra, um lugar, né? E esse lugar nada mais, nada menos é do que o plano espiritual, do que a vida espiritual. E se a gente tem que honrar pai e mãe, a gente tem que honrar pai e mãe sempre, né? Igual a gente falou ontem, né? Para respeitar sempre aqueles que nos acolheram como seus filhos, que pegaram a responsabilidade de nos educar materialmente, educar espiritualmente, né? Honrá-los cada vez mais. Para quê? Porque a gente possa ir para o plano espiritual com um sentimento de missão cumprida, de não deixar nada para trás, né? Porque a vida verdadeira é a vida do espírito. Então, se nós temos alguma coisa e vamos levar essa coisa que a gente tem, que é o nosso aprendizado, que é o bem que nós fizemos ou o mal que nós fizemos, nós vamos levar para o plano espiritual. E se nós honramos aqui o pai e a mãe, se nós respeitamos, demos amor, demos o nosso melhor em prol deles, na sua velhice, que seja, né, durante nossa vida toda, nós vamos levar para o plano espiritual os méritos
disso, né? Os méritos disso. Então, nós vamos viver muitos anos, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, né? Nós vamos viver muitos anos com esse próprio reconhecimento. Nós reconhecermos que fizemos o nosso melhor a cada reencarnação pelos nossos pais e nossas mães. Tá certo? O reino dele não é deste mundo. Por isso é que nós vamos viver a vida no reino do Pai. É o plano espiritual. O reino dele não é só esse mundo, né? É o reino espiritual, é o reino universal, é o reino maior. É a casa maior, é a nossa casa. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 9 ainda, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a gente falando dos pactos. Questão 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra, não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Porque por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos. Para isso se tem vontade firme. Se para isso tem vontade firme. Muito bem. Então, nenhuma alma está perdida, nenhuma alma está para sempre perdida, né? Depende dela, depende do espírito, né? Mudar seu pensamento, suas atitudes, né? E procurar caminhar sempre no mesmo caminho do bem, no caminho da luz, da paz, do amor ao próximo, né? Os pactos, entre aspas, que se fazem com o demônio, com Satanás, não são, né, necessariamente, ou melhor, não são com ele, são com espíritos impuros, espíritos atrasados, espíritos negativos, espíritos vingativos. Perdão. Os pactos são feitos com espíritos que se atraem pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vibrações, tá certo? Os espíritos que se aproximam da pessoa que quer uma fortuna ganhando com um jogo, esses espíritos vão cobrar dessa pessoa. Eles podem até dar para ela a oportunidade, né, de ganhar o dinheiro que ela precisa, essa fortuna que ela precisa, mas isso vai ser cobrado dele. Isso vai ser cobrado, né, porque eles não fazem nada de graça, né? Eles vão te levar para o buraco. Eles vão te levar para o buraco. E lá no buraco você vai ser cobrado. Vai ser cobrado e muito duramente. Pela sua própria consciência, né? Pelas atitudes que você tomou, pelos pensamentos ruins que você teve e pelo mal que você fez com aquilo que você ganhou. Com certeza, tá? Então, gente, nada que venha de um caminho diferente do amor e da caridade pode levar ao bem. Nada pode levar ao bem se vier por um caminho contrário a esse que nós falamos agora, do amor e da caridade. É só pensar assim. Aí você não vai nunca atrair para você espíritos
que não querem isso, não querem o amor e a caridade. É isso, só isso que eu entendi, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, muita alegria nos nossos corações, né? E até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.